Salve, salve, mito! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a sétima rodada. Então, galera, mais uma rodada seguida acima dos 90 pontos. Então, se inscreva no canal, deixa aí no seu comentário qual a pontuação que você fez, se a gente está ajudando vocês. E também não se esqueça de deixar o like, muito importante. Cada like que você dá, o YouTube recomenda nosso canal. Então, vamos para cima. Galera, vamos começar logo nossas dicas aqui, né? Passa mais de 613 pontos. Então faltando um pouquinho aí para dar aquela estourada acima dos 100, né? Que todas as últimas rodadas tudo acima de 90, 90 tá falando um pouquinho. Vamos começar a nossa escalação, lembrando que o mercado fecha aí sábado, né? Às 15h59, vamos saber a escalação do Fortaleza aí, o favorito para a rodada e o favorito é SG também, né? Assim como o Flamengo, jogo equilibrado Palmeiras e São Paulo, favoritismo um pouco do Atlético Mineiro por jogar em casa, né? E jogo equilibrado aqui. Então vamos começar a nossa liga. Lembrando, galera, siga lá no Instagram, né? Por favor, siga lá, teve dúvida no direct. E vamos começar nossa escalação aqui, vendendo nosso time. Ó, na última rodada, eu falei no vídeo anterior, falei para rapaz, não tenho sorte com o Sacha, mas eu vou colocar ele, porque é um risco ficar aí sem ele. Aí no fim, tá aí, né? Deu uma zicada. Decepção do Ortiz, né? O Flamengo perdeu o SG. E foi mais ou menos isso, né? O Fluminense deu uma decepcionada também. Vamos começar aqui pelo gol, galera. Ó, goleiros para a rodada: João Ricardo, tá? Uma baita opção, porém muito para valorizar, tá? Muito para valorizar. Como também assim o Rossi e o Everton são mais dois goleiros que eu indicaria para você nessa rodada. Se você tem cartoletas, não está preocupado com cartoletas, João Ricardo, boa opção, o Everton também, tá? O Flamengo também, o Rossi também do Flamengo, muito valorizado. Geralmente o Rossi não é um goleiro de pontuar muito, né? Porque o Flamengo não é um time que sofre muito. Cássio para defesa, Fábio para defesa, dois goleiros aí para defesa, tá, galera? Assim como o Thiago Volpe do Grêmio, são outros três goleiros aí para defesa, tá? Sport, eu queria ir com o Cássio, tá? Mas já dá uma olhada aqui, não dá para ir, porque infelizmente a gente tem que investir mais no ataque, né? Mas assim, João Ricardo mitou, Cleiton mitou, então assim, Cássio é uma baita opção para rodada, mesmo jogando fora de casa, tá? Lucas Arcanjo também, o Vasco é um time que também cede, né? Ó, dados de goleiro aqui, últimos 5 jogos, o Vasco até que cede, ele conquista, né? Ó. Como eu falei do Cássio aqui, ó, por exemplo, de Fábio para a defesa, ó. Tanto o Atlético Mineiro como o Sport são times que finalizam bastante, e também o Antony, tá? Do Botafogo, então assim, pensando não em SG, mas em defesas, esses goleiros aí, na minha opinião, vale a pena, tá? Kaique França também, para a defesa, né? E por enquanto eu vou com Gabriel Brazão aqui do Santos. Por que, galera? Porque eu não tenho cartoletas, eu tenho muitas cartoletas. Os jogadores estão muito caros, os principais lá jogam na frente, Hulk, Pedro, Arrascaeta. Você tem jogadores do Corinthians que são muito bons para rodada, então assim, fica difícil, né? Laterais, galera, laterais, na minha opinião, você tem o Piquerez, uma boa opção. O Piquerez aí, se eu não me engano, foi umas 4 finalizações no jogo contra o Vasco, tá? Numa jogadinha ensaiada ali, então uma hora ele pode acertar e fazer um golaço, tá? E desarmar, ele não tá desarmando muito, né? 7 jogos também não desarma pro jogo, mas pensando em SG aí. Júnior Capixaba não precisa nem falar, né? Um cara que é muito bom. Lateral esquerda, que se for analisar, o Grêmio é um dos que mais cedem lá para lateral esquerdo, né? Ó. Cedeu aqui 4 cedeu 4 aqui, ó, Santos, pro Escobar. Cedeu 5 aqui pro Bernabé e Ramon, que jogaram os dois. Cedeu também aqui. Então assim, o Grêmio tá cedendo, tá? Palmeiras também aqui tá como visita. O Grêmio tá cedendo para Juninho Capixaba aqui, né? E como mandante aqui, você não tem, ó, pra Piquerez não é uma boa, né? Ele já não tá desarmando, então o São Paulo não cede tanto. E vindo aqui para lateral direito, o Bahia o mais cede, porque o Érico joga por ali, né? Ataca bastante, Juba sobe muito, então acaba cedendo. Então, na minha opinião, o Wesley é uma boa opção, tá? Pensando no Escobar, o Ceará não cede muito, tá? Não cede muito, cadê? Tá aqui, ó, não cede muito, tá? Para lateral esquerdo, Escobar. Então, mas Escobar é o cara que, independente disso, né, ele faz muita pontuação. Então,
é outro cara aí que vou para a rodada. Por enquanto, galera, eu vou de Wesley, tá? Porque o Wesley precisa de pouco para valorizar, tá? E vai pegar ali o Bahia, que ataca muito para aquele lado, né? E meu outro lateral, galera, provavelmente vai ser o Escobar, tá? Já tem até montado um timezinho aqui, mas é difícil a questão das cartoletas, né? Muito difícil mesmo, mas eu vou colocar por enquanto o Escobar do Santos, tá? Na lateral reserva aqui, vou colocar o Mancuso do Fortaleza, tá? Cuiabano, colocar o Cuiabano, né? Cuiabano tá provável para jogar como um cara mais ofensivo, né? Então, Lex Telles lá atrás e Cuiabano na frente. Inclusive, ele fez até o gol da vitória da Libertadores. Defesa, galera. Na defesa, a gente tem o Gustavo Gomes, para mim, vejo como baita opção para rodada, tá? É assim como o Léo Pereira e o Léo Ortiz, custo-benefício, né? Com boas opções. Eu tinha dado uma olhada no Fortaleza, outra escalação, mas não tava Davi Luiz, tava outro. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Gustavo Mancha, né? Gustavo Mancha é o Tite, né? Mas aí a gente vai ter a escalação do Fortaleza e vai saber qual é o zagueiro que vai jogar. Então, sim, o zagueiro do Fortaleza é uma boa. E principalmente, galera, eu vou dar uma dica pra vocês: aquele zagueiro que costuma finalizar dentro da área, o teu escanteio, uma bola. Porque o Juventude toma muito gol de bola aérea, né? Você viu que o time Internacional tomou aqueles gols de bola aérea jogando fora de casa, né? Então, assim, e jogador, eu fui o Davi Luiz com essa possibilidade, né? Se ele não jogar, Gustavo Mancha é um jogador que tem mais desarme do que ele, então eu devo ir com ele e deve ser bem mais barato, né? Então, por enquanto é ele. E nosso outro zagueiro aqui, outras opções, tem o Flamengo, né? Tem o Atlético Mineiro, o Igor Rabelo, né? Fluminense muita dificuldade para fazer gols, né? Por enquanto, galera, eu vou colocar aqui o Gustavo Gomes do Palmeiras, porque o Palmeiras tem chance de SG, né? São Paulo não é um time que não perdeu no Brasileiro ainda, mas também é um time que um dos times que menos fazem gol, né? Vou analisar aqui a tabela, São Paulo só tem 6 gols marcados, né? Então, assim, difícil de fazer gol São Paulo. E para zagueiro aqui, os desarma, ó, Bahia cede bem, tá? Aqui é para lateral direito, deixa eu fechar aqui. A zagueira aqui, ó. Zagueiro, desarma aqui, cede bem o Internacional, cede bem o Bahia. Então, assim, quem deu melhor aqui contra o Bahia? Lateral direito foi o Villalba, né? Que joga pela esquerda. E aqui foi Zé Ivaldo que joga pela direita, então tá meio equilibrado aí, né? Então, Bahia 7 também. Quem quiser ir com o Léo Ortiz, mudar de repente aqui o Wesley, colocar outro jogador, colocar o zagueiro aqui do Flamengo, né? Colocar um lateral mais barato. Vai depender das suas cartoletas aí, né? Mas por enquanto eu vou com. Eu acho que tem que ter lá zagueiro, defensor do Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, esses três aí tem que ter, tá? Reservas aqui. Vou colocar o próprio Léo Ortiz do Flamengo, tá? Decepcionou no último jogo, mas também o Flamengo também decepcionou, né? Meio de campo, galera. Na meia, quem tá cedendo muito pra meia aqui é o Juventude, né? Tipo, mais sério aqui, pontuação média. Aqui os Alan Patrick mitou e os outros fizeram pontuação média básica. O Flamengo, Arrascaeta mitou, já também com assistência, né? Mas que você pode analisar aqui, galera, ó. Assistência de escanteio. E teve outra assistência, não lembro se foi de escanteio, mas foram duas assistências. Ou seja, para aquele cara que dá meio de campo contra a Juventude e cobra falta, né? Cobra escanteio, seria uma boa opção, né? Os demais aqui, pensando aqui no Arrascaeta, o Bahia não cede tanto, tá? Mas não dá para deixar a Arrascaeta de fora, né? Pensando aqui também no Matheus Pereira, o Sport até que cede um pouco, né? E pensando aqui no Mateuzinho contra o Vasco não cede tanto assim.
o Scarpa aqui, ó, também pensando aqui, então não tem muita pontuação assim não. O Corinthians que cede, mas quem vai escalar quem? Né? Tem o Cruzeiro que cede aqui, pode ser o Sérgio Oliveira, né? Quem cedeu aqui 9 pontos, John foi uma finalização, um gol, 4 desarmes, um gol aqui, até que cede aqui um pouco o Cruzeiro, né? O Sérgio Oliveira aí do Sport é um cara que finaliza, mas por enquanto, galera, meio de campo eu vou com a Arrascaeta. Matheus Pereira é uma baita opção, tá? Gustavo Scarpa eu já acho que esse jogo não seria tão assim, só se você for muito focado naquela questão da lei do ex, né? Que deu certo com o Yuri Alberto, e colocar ele. Mas o Hulk volta, deve voltar, e aí o Hulk vai ter as bolas paradas, não vai ser o Scarpa, né? Aí eu vejo o Mateuzinho com uma boa opção também. Gerson, né? É outra aposta. Gerson é um cara que nunca negativa. Tem o Rios aí contra o Vasco, aí teve muitas chances de finalizar. É um cara também que vai te entregar aí, ó, 5, 6 pontos todos os jogos. É um jogo mais difícil, é claro. E você tem o Rubens aqui, um cara que tá pontuando muito, deve mais uma vez jogar ali de meia. Então vou estar colocando ele aqui no nosso time. E aí, galera, é o seguinte. Vamos ver o que sobra aqui de cartoleta para colocar no nosso terceiro meio. Porque o técnico eu gostaria de ir com o Felipe Luiz, tá? Mas eu sei que não vai dar, tá? Porque no ataque a gente tem Pedro, você vai deixar Pedro de fora. Aí você tem Yuri Alberto Memphis, Depay. O Mirassol é um time que cede muito para o atacante, né? Só para você lembrar, no último jogo, que jogou em casa, o Hulk fez gol, deu assistência, Ron fez gol, né? Então o Mirassol cede para atacante, é o grupo mais cede aqui, disparado, tá? E pensando aí no Fortaleza, ó, no Lucheiro, eu não gosto, o Lucheiro pra mim é igual a Sacha, eu nunca me dou bem com ele, mas tanto ele como o Davis pode ser uma boa opção, tá? Quem mais aqui, por exemplo, Igor Jesus pode ser uma boa, cara que finaliza muito, né? Mas e para o Hulk aqui, ó, o Fluminense não cede tanto, tá? Mas eu não confio muito na defesa do Fluminense, né? E o Hulk gosta de fazer gol no Fluminense, então o Hulk é uma boa opção. E pro Palmeiras aqui o jogo mais difícil para Estevam, Vitor Roque, né? Então, estatisticamente, você tem que ver aqui o Hugo Jesus aqui, né? Você tem talvez um atacante do Fortaleza ali, talvez o Marinho, o Breno Lopes que está provável. E fora de casa aqui, o atacante do Corinthians. O Pedro Raul também. Aqui também tem um dadozinho, né? Mas por enquanto, galera, é o seguinte, eu vou com o Memphis, tá? Tanto ele como o Roberto, o Roberto fez 3 gols. Mas você ter 3 gols, fez a pontuação de 3 gols, né? Ele não fez mais do que isso. Mais do que isso, né? O cara faz 3 gols, mas diga assim, de média básica. Se ele não faz os 3 gols, ele faria 0,10, 0,10, né? É um cara que já tem 12 finalização. E se eu olhar o Memphis aqui, ó, ele deu uma assistência, fez um gol, parece que não valeu, né? Mas ele fez mais 8 em média básica. Tem 10 finalização, um pouco menos que o Roberto, né? Mas é um cara que precisa de menos para valorizar. 12 para 18 aqui praticamente, né? Outros atacantes aqui, o Carlos Jorge vive numa boa fase, né, do Cruzeiro, cara que vem pontuando muito bem. E o Sport é o lanterna do campeonato, né? Apesar de estar jogando, fazer bons jogos. A gente tem o Igor Jesus aqui, ó. Né? O Igor Jesus que é uma baita opção. E sem falar, claro, do Hulk que precisa de 3 para valorizar. Né? Eu acho que o Hulk é o que passa menos, digamos assim, ele foi bem no último jogo, que é aquele gol de assistência no final ali contra o Mirassol. O Galo foi para cima, que botou o time realmente para frente. Mas ele não tinha feito muita coisa, ele tava com alguma coisa, 2 pontos, né? E aí fica essa dúvida aí, tá? Por enquanto eu vou botar o Hulk aqui, mas eu poderia até tirar ele e colocar um Igor Jesus, né? Pra ver se daria pra botar o Felipe Luiz, que pra mim é um dos melhores treinadores pra rodada. Aí por enquanto então vou ter que ir
Sobrou 15 cartoletas pro técnico e pro... Eu vou colocar aqui alguém de Fortaleza, né? Que eu não tenho ninguém no meio pra frente. Tem o Lucas Sacha aqui, que é um cara mais de desarme, né? Provavelmente o Fortaleza vai ter mais posse de bola, ou seja, talvez ele desarme menos. E o cara que geralmente faz alguma coisa é o Martins, né? O Pikachu. Como eu falei, a gente vai ter a escalação aí de Fortaleza, vamos saber quem é que vai jogar do meio pra frente. Eu vou botar aqui por enquanto o Emanuel Martins, tá? E técnico, galera. Treinador, técnico. Não dá pra botar o Felipe Luiz, não dá pra colocar o Voivoda também, né? E nem muito menos o Abel, né? Por enquanto eu vou colocar aqui o Renato Paiva aqui do Botafogo, porque joga em casa, né? Vou colocar aqui o Pikachu, tá? E vou botar aqui o Roberto como reserva de luxo, tá? Poderia ser o Igor Jesus, mas o Igor Jesus tem um jogo mais difícil. Mesmo assim, o Igor Jesus entrega 8, 9 pontos, 7 pontos, tá? Como o jogo do Corinthians é mais fácil, eu vou botar o Roberto aqui e vou botar ele de reserva de luxo, tá? E confirmar nossa escalação, ver se dá certo. Não, como sempre, só que dessa vez o Cartola, eu fiz meu time reserva aqui, pra você não me enganar. Então galera, tá aqui nosso time, tá? Como eu falei no início, é ideal ter alguém de Fortaleza atrás, né? Na defesa. Tem o Bruno Pacheco que é muito bom para desarme, tá? Também. Quem quiser colocar, de repente tirar ele, o Escobar e colocar aqui de repente um Léo Ortiz para ficar mais barato, né? E tentar encaixar aqui o Felipe Luiz. É que o Flamengo em casa joga muita bola, galera. E nosso capitão aqui ser Pedro Depay com Gilberto de reserva de luxo, né? E alguém do Palmeiras na defesa, poderia ser até o goleiro, eu acharia até melhor, tá? Mas nosso time por enquanto é isso aí, galera. Por quê? Seria interessante Matheus Pereira, porque tá jogando muito bem, tá com a média aí dos últimos jogos 9 pontos. Porém, dois motivos: eu não tenho cartoleta, e outro por outro, a gente tem que ter alguém do Fortaleza no meio pra frente. Fortaleza sempre é uma loteria, a gente nunca sabe quem vai mitar ali, né? Mas para a prova a gente vai colocar um para tentar acertar, né? E então é isso, tá? Enquanto 3 de Flamengo, eu acho que 2 cabe no máximo, porque o Bahia não é aquele time que o Flamengo vencia nos jogos anteriores. O Bahia melhorou bastante, né? Beleza, galera? Então deixe seu like e sábado a gente confirma o nosso time, beleza? Valeu!